Verb to be é um verbo que dá um nó na cabeça das pessoas e a gente aprende a vida inteira na escola e a gente sai da escola sem entender muito que negócio é esse. Eu vou contar um pouco para vocês o que é o verb to be. Para isso, eu vou usar aqui o meu super flip chart. Eu vou escrevendo aqui então, olha só. O verb to be, que é aquele verbo que a gente aprende a vida inteira na escola. E eu vou começar dizendo o que é esse verb to be. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o verb to be ele tem duas possíveis traduções. Ele é o nosso verbo ser e ele é o nosso verbo estar. Ou seja, ele pode ser usado tanto para falar sobre o que eu sou, quanto para falar sobre o que eu estou, por exemplo, fazendo, ou como eu estou me sentindo hoje. Então, vou dar um exemplinho aqui para vocês. Eu digo assim, ó. I am a teacher. Or, I am Daniela. I am Brazilian. Nessas três frases aqui, gente, o verb to be, am, ele está conjugado. A gente vai ter um verbo para cada pessoa. I, sou eu, ok? Am. Porque em português eu não posso falar eu é. Não, a gente tem o ele é e eu sou. Cada um vai ter o seu, certo? Em inglês também. Então, I am a teacher. Em todos esses, eu estou falando coisas sobre mim, relacionadas a mim. Então, em todos esses três casos, a tradução é sou. Verb to be, verbo ser. Eu sou uma professora, eu sou a Daniela, eu sou brasileira. I am a teacher, I am Daniela, I am Brazilian. Então, toda vez que eu for falar sobre mim, sobre coisas que eu sou, eu vou usar o I am. Eu quero que vocês escrevam aí no chat uma frase usando I am e algo sobre você. Ah, Leonardo Silva, eu sou lindo! Então, você vai escrever como isso em inglês? I am. Ó, já vou ensinar uma coisa para você. Lindo! É beautiful. Certo? I am beautiful. Olha lá, coordenadora. I am a coordinator. Right? I am a coordinator. I am happy. Very good. I am happy too, Débora. Yes. I am a marketing digital. Olha só, o negócio fácil escreveu aqui. I am a digital marketing. A gente inverte, tá? Digital vem primeiro, marketing vem depois. Professional. Aí a gente acrescenta aí a palavra. Vamos ver se dá para ver. Puxar um pouquinho. Escrever mais para cá, ó. Vou colocar aqui, tá? Professional. Muito bom, gente. Então, olha só. O verb to be, então, é esse verbo que faz uma conexão da pessoa, no caso aqui, I, para algo relacionado a ela. Aqui no meu caso, teacher. I, teacher, então, I am a teacher. Isso significa que esse verbo é um verbo de ligação. É um verbo que conecta essas duas informações. Então, vamos lá, gente. Então, a gente falou do verb to be como sendo o verbo ser. Mas eu poderia usar ele como verbo estar. E eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Então, vamos lá. Eu falei do verb to be como ser. Agora, eu vou mostrar para vocês o verb to be como o verbo estar. Vamos pensar nele como o verbo estar. E aí, eu vou usar outras pessoas. Então, ó. My sister is happy today. Ó, o que acontece aqui, gente? My sister é a minha irmã. Isso aí, Débora. My sister é a minha irmã. E my sister é a mesma coisa que she. Porque she, gente, é ela. Lembra que eu falei que cada verb é para uma pessoa diferente? A gente tem que conjugar
Assim como em português, eu não posso falar eu é, eu tenho que falar eu sou. Aqui, então, eu não posso falar my sister am. Eu tenho que falar my sister is. Então, vai ter aí um verbo para cada tipo de pessoa. Mas é um pouquinho menos complicado que o português, eu vou explicar já já. Aqui, nesse caso, o verbo is, ele já não está mais como ser, e sim como estar. Então, my sister, minha irmã, está. She is happy today. My sister is happy today. Então, eu estou usando o verbo to be agora como estar. Um outro exemplo. My son is sick. My son is sick. Vamos lá. My son é a mesma coisa que he. He que significa ele. Então, she é ela e he é ele. Eu também vou usar o is. Meu filho, my son, está. He is sick. O dó. Então, aqui a gente tem dois exemplos do verbo to be. Um usando a tradução do ser. Então, a gente está falando do que a pessoa é. E aqui, como que a pessoa está. E aí, gente, ele continua sendo um verbo de ligação, porque ele continua conectando a pessoa a uma situação, algo relacionado a ela. Aqui, no caso, my sister is happy. Aqui, my son is sick. Então, ele está conectando essas duas ideias. Por isso que ele é um verbo de ligação. They are sad. They are sad. Sad é triste. Aqui no caso they, poderia ser, por exemplo, my friends. O que são my friends? Conta aí para mim quem sabe o que são my friends. Então, ó, my friends are sad. Também está conectando. Aqui, ó, estão, né? Tô ligando essas duas ideias. My friends are sad. Esse é o verbo to be, gente. Super, super simples. E aí, só para vocês entenderem como que funciona essa conjugação. Então, a gente vai ter as pessoas, aqui no caso. I, you, he, she, it, we, you, e... Ops, errei aqui, vamos arrumar bonitinho. They. E aí, nós temos aqui o verb, que vai entrar, vou usar uma outra cor para vocês poderem visualizar. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E aí, aqui a gente vai conectar com alguma ideia, que poderia ser I am, Daniela, you are, a student, he is happy, they are sad. São os exemplos que eu fui dando para vocês. Aqui, pessoal, são as pessoas. A gente chama isso aqui, ó, de sujeito. Ele sempre vai começar a frase. Eu sempre começo uma frase com a pessoa que fez alguma coisa, ou com a pessoa de quem eu tô falando, enfim. Sempre vai começar por aqui. Em português, eu, você, ele e ela. Esse aqui eu vou contar para vocês já já. Nós, vocês, eles. Teacher. Meu Deus, tem dois you. Como que eu vou saber a diferença entre o you, você, e o you, vocês? Na verdade, quem vai te ajudar é o que vem depois da palavra. Quando eu digo you are a student, esse a aqui, ó, ele significa um. Então, eu sei que eu estou falando de uma pessoa, de você. Quando eu falo you are students, eu não tenho mais esse a, e na verdade, a palavra students, ela tá no plural. Então, eu já sei que esse you são vocês. Então, o que vai diferenciar um you do outro you é o que vem depois. You are a student, you are students. E a outra coisa que eu ia contar para vocês é com relação ao it. O it é um sujeito muito especial. Ele não existe em português e talvez por isso seja meio difícil de entender às vezes. O it, ele é tanto o ele quanto ela, só que ele é usado para falar de quê? De objetos, de lugares, de animais, de coisas em geral. Coisas em geral. Por exemplo, se eu for falar do tempo,
Ah, eu quero dizer que está frio lá fora. Mas em inglês, esse está não pode ficar jogado numa frase. Eu não posso falar, por exemplo, is cold, do nada. Eu preciso de uma coisa aqui, ó, de um sujeito aqui na frente. Então eu tenho que usar o it. It is cold. Aqui não ficou muito bom. Deixa eu colocar aqui embaixo, vamos ver se vocês conseguem ver. Deixa eu ver, aqui tá bom, ó. It is cold. Eu preciso colocar um sujeito. Em inglês não existe sujeito oculto. Eu não posso, por exemplo, dizer está calor ou cadê sua irmã? Está no quarto. Eu tenho que colocar o ela, eu tenho que colocar o she. Às vezes parece estranho porque repete, 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 mas tem que colocar. Então aqui it is cold. Então a gente usa ele, no caso, o clima, como it. Vou colocar aqui, ó. It is cold, ok? She is funny. Ela é engraçada. Ou ela está engraçada. We are Brazilian. Tem vários exemplos aqui para vocês. Está meio bagunçado meu flip chart, mas eu acho que é importante vocês visualizarem todas as pessoas, todas as formas do verbo to be e as possibilidades. Você usa o verbo to be para muita coisa. Na próxima aula, a teacher vai contar um pouquinho para vocês como que o verbo to be pode ser usado em outras situações. Mas eu acho que para hoje era importante apresentar esse primeiro cenário, principalmente para quem nunca ouviu falar de verbo to be, para quem tem muita dúvida com o verbo to be. Eu acho que começar por aqui é bem importante. Não adianta você querer achar que vai fazer milagre, que as coisas vão acontecer assim no automático, não. Tem uma frase em inglês que diz o seguinte, ó. Eu adoro essa frase. Practice makes perfect. Quanto mais você praticar, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar naquilo. Isso vale para aprender um instrumento musical, para desenvolver o seu físico, para você participar de uma maratona. Não dá para você se inscrever e participar de uma maratona sem nunca ter treinado, sem ter se preparado para isso. E aqui é igual, gente. Practice makes perfect. Quanto mais você praticar, melhor para você. Por isso, você pode ativar sininhos de notificação para você poder receber os avisos daqui. É um canal novo, a gente está começando e é uma construção coletiva. Você participando aqui comigo, você vai me ajudar a fazer essa história acontecer, a esse canal crescer e você se beneficiar com isso. Você vai aprender inglês comigo, vai aprender de forma gratuita. Gente, uma super oportunidade para todos vocês, viu? Bye, bye!